Outubro Rosa e vamos falar sobre câncer de mama, mais especificamente a alimentação voltada para a prevenção do câncer de mama, não especificamente para alimentação voltada para quem está em tratamento ativo do câncer de mama, porque tem algumas peculiaridades que, se vocês preferirem, eu posso falar em outro vídeo, voltada para a alimentação para quem está em tratamento ativo. Mas em questão de prevenção, eu vou dar algumas dicas, alguns fatores que podem ser de risco ou não, de proteção para evitar o aparecimento do câncer de mama. O câncer de mama, assim como outros tipos de câncer, é uma doença multifatorial, ou seja, são muitos fatores que podem se somar para ter o aparecimento da doença. Entre esses fatores existem a carga genética e a carga de estilo de vida. Então, fatores gerais de estilo de vida, como inclusive a alimentação, que podem aumentar ou não o risco do aparecimento do câncer de mama, somado também a outros fatores. Em relação à predisposição genética, se você tem casos na família de câncer de mama, muito provavelmente essa sua carga genética, esse seu peso da genética é um pouquinho maior. Então é interessante que você tenha um acompanhamento, mesmo que você não tenha caso na família, se você tem mais de 40 anos, especificamente de 40 e 50 anos, você tem um acompanhamento íntimo com médicos, procure um mastologista que vai te orientar em relação a quais exames você deve fazer, porque existem duas formas de prevenção. A prevenção primária, que está relacionada aos fatores de risco de estilo de vida, como alimentação, como tabagismo, consumo de álcool, exposição à radiação, uso de hormônios, por exemplo. E também existe a prevenção secundária, que é voltada a esses exames que devem ser orientados por médico. Por isso que é muito interessante fazer exame regularmente, com orientação médica. Por quê? Quanto antes você identifica o câncer de mama, melhor vai ser a chance de tratamento, menor vai ser o risco do tratamento não dar certo. Então, a prevenção precoce é muito importante e o Outubro Rosa para a gente falar sobre isso. Quando a gente fala em alimentação e câncer de mama, é interessante já preparar o terreno para vocês. Não existe um suplemento, um alimento ou uma dieta que vai te zerar o risco de câncer de mama ou que vai fazer abandonar o tratamento porque vai te curar do câncer de mama. Muito cuidado em relação a isso, tá? E também não existe um padrão. Então, suplementação tal e tal e tal vai te fazer curar do câncer de mama ou algo do tipo. Não existe esse padrão. Tem que ter uma questão individualizada para entender quais são as suas necessidades. Mas existem sim alguns alimentos ou grupos alimentares que, em excesso ou em falta, podem aumentar o risco de câncer de mama. Então, foram feitos estudos em populações, vários estudos em populações. Então, as pessoas que não tiveram câncer de mama, como era o padrão alimentar delas? Ou as pessoas que tinham câncer de mama, o que é que eles tinham em comum em relação ao padrão alimentar? E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então, primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre fontes de gordura. A gordura, como eu já falei com vocês aqui no canal, ela tem uma relação íntima com a inflamação do corpo. Já a inflamação crônica, que passa por muito tempo no nosso corpo, está associada ao aparecimento de doenças e o câncer de mama não é diferente disso. Então, gordura trans e gordura, o excesso da gordura saturada, aumentam sim essa inflamação do corpo e aumentam sim o risco de câncer de mama. Então, fontes de gordura saturada é interessante a gente reduzir tanto em quantidade quanto em frequência do nosso dia a dia, como a carne vermelha, certo? Como o frango com pele, então dá preferência a carnes ou a proteínas, fontes de proteínas vegetais que tenham uma baixa quantidade de gordura saturada, e incluir também fontes de gordura boa, que seriam as gorduras insaturadas, porque como a gente já entendeu em outro vídeo, elas também têm componentes anti-inflamatórios, mas devem ser consumidas de maneira adequada. Então, gordura trans de jeito nenhum, cuidado com a gordura saturada, e existem também as carnes ultraprocessadas, carnes processadas como salsicha, como presunto. Essas, se você puder abolir da sua vida, melhor ainda, porque o alto consumo delas está relacionado ao maior risco de aparecimento de câncer. Além das fontes de gordura, é interessante nos atentarmos também ao tipo de carboidrato que a gente consome. Evitar o consumo excessivo de carboidratos simples. São carboidratos como os doces, por exemplo, que eles sobem muito rápido o açúcar do nosso sangue, podendo levar a uma resistência à insulina, e a resistência à insulina também está associada à bioquímica do aparecimento de tumores. Ela não é o único fator, tá? Não quer dizer que você tem resistência à insulina, que você vai ter algum tipo de câncer, não se desespere em relação a isso, mas é um dos fatores que pela alimentação a gente consegue mexer também. E dá preferência a carboidratos que sejam fonte de fibras, porque o maior consumo de fibra também está relacionado a menor risco do aparecimento do câncer de mama. E é por isso que a gente entra também nas frutas e verduras. Existem vários tipos de dietas diferentes que são associadas, que são muito estudadas e que estão sendo investigadas para ver se elas não podem nos ajudar à prevenção do câncer de mama, como a dieta cetogênica, a dieta vegana ou vegetariana, a dieta mediterrânea.
Porém, o que é que todas elas têm em comum? É um grande consumo de frutas e verduras. Por quê? As frutas e verduras, além de serem ricas em vitaminas e minerais que estão associadas à prevenção da inflamação, à ação antioxidante, que é uma ação protetora às nossas células, elas também são fontes de fibras e também têm componentes extras, componentes como os carotenoides presentes nos alimentos que são laranjas, nos alimentos que são verdes escuros, que são também protetores. Então, tudo isso relacionado, existem vários mecanismos voltados às frutas e às verduras que são protetores, nutritivos ao nosso corpo e também protetores ao aparecimento de células cancerígenas. Então, a gente já entendeu que precisa ser uma alimentação rica em fibras, compostos de preferência integrais. Então, é um padrão alimentar, esses padrões alimentares de dietas que são estudados, como eu falei para vocês, o que é que eles têm em comum? É um bom consumo de vegetais, de legumes, de verduras e de frutas, tá? Também cereais, de preferência cereais integrais, vocês já entenderam porque a presença da fibra diminui o índice glicêmico e também isso pode ser protetor para o nosso corpo. Baixo consumo de gordura saturada, quase nenhum consumo de gordura trans, que é um tipo de gordura também ultraprocessada, redução de preferência quase 100% de carnes ultraprocessadas e uma atenção ao consumo de carne vermelha, dá preferência a outros tipos de fontes de proteína, como peixes, como proteínas vegetais, inclusive também podem ser bem adequadas dentro do padrão alimentar. De preferência, é interessante que você tenha um acompanhamento com um nutricionista que vai te orientar tudo isso, porque não adianta só a gente saber o que a gente tem que comer, mas entender como a gente vai realmente colocar no nosso prato, colocar no nosso dia a dia de uma maneira gostosa, de uma maneira fácil, de uma maneira que a gente consiga realmente incluir. Então, além da presença de componentes de origem vegetal, então existe a alimentação à base de plantas, que está relacionada a esses padrões alimentares que eu falei para vocês, existe também o cuidado com o excesso de consumo de outros alimentos, como açúcares e como fontes de gordura saturada. A gente falou bastante aqui hoje sobre o que comer ou sobre o que ter uma moderação para incluir no nosso dia a dia, sobre padrões alimentares, como é que eles devem ser. Porém, e o não comer? E o jejum? Qual a relação dele com o câncer de mama? Porque existem sim algumas publicações nas redes sociais, alguns estudos que envolvem o jejum com a diminuição do risco de câncer de mama, alguns mecanismos celulares que podem acontecer. Mas para a gente incluir o jejum em alguém, a gente precisa ter muito cuidado. De que forma isso vai mexer com o comportamento alimentar daquela pessoa? Quanto tempo de jejum? Se for um jejum muito grande, como é que essa pessoa vai se nutrir? Consumir as vitaminas, minerais, antioxidantes, tudo que o corpo realmente precisa para poder se proteger. Será que o jejum é para todo mundo? Então, para poder a gente incluir o jejum, a gente precisa ter muito cuidado. Principalmente se for com um paciente que já está com câncer e já está em tratamento de quimio, radioterapia, porque é um tratamento que desnutre muito, que faz com que a gente perca massa muscular. Se você não comer adequadamente, é aí que você vai comer mesmo, e com a redução da massa muscular, aumenta o risco de prolongação no hospital, de menor resposta a tratamento. Então, o jejum a gente precisa ter muito cuidado para incluir, até porque não existem evidências tão fortes que ela é antitumoral e tão protetora assim. O que existe é uma boa nutrição. O jejum pode sim incluir jejum de 12 horas, 16 horas, de preferência o jejum noturno, mas precisa ser visto com muito cuidado para ver se realmente encaixa na rotina e na vida daquele paciente. Outra questão também é o peso corporal. O excesso de gordura, principalmente relacionado à obesidade e à baixa de massa muscular, também pode aumentar o risco do aparecimento de câncer de mama. Assim como outros fatores, como o tabagismo, como consumo alcoólico, tá? Então são muitos fatores, como eu falei para vocês, que se somam, mas voltado para a alimentação, a gente consegue intervir em várias questões do nosso dia a dia. Então, consumir mais alimentos integrais, mais alimentos naturais, verduras, legumes, cuidado com o excesso de gordura, principalmente, consumir fibra adequadamente. E outra questão que eu quero falar aqui com vocês é sobre o uso de agrotóxicos. A gente tem pouco controle aqui no Brasil sobre o que tem agrotóxico ou o que não tem, mas é interessante a gente dar preferência a consumir alimentos que sejam orgânicos. Fabi, eu não vou comer verdura porque eu tô com medo dos agrotóxicos, porque eu não consigo ter acesso a alimentos orgânicos. Não é bem por aí, tá? Como eu falei para vocês, mesmo os alimentos não orgânicos, eles ainda são ricos naqueles pigmentos, componentes antioxidantes, vitaminas e minerais. O problema é que os que não são orgânicos podem ter uma quantidade de agrotóxicos que a gente nem sabe direito como é. Então, o ideal mesmo para a gente ter uma segurança maior é ter o consumo de alimentos orgânicos. Quando a gente não conseguir, a gente ainda assim deve consumir frutas e verduras, porque se você não tirar fruta e verdura, seja o que for que você vai consumir no local, seja uma bolacha ultraprocessada, seja um biscoito, seja uma carne, por exemplo, aquilo ali provavelmente também vai ter resíduo de agrotóxico, porque também foi feito com ingrediente ou o animal comeu também
verduras que também tem agrotóxico que se acumulou nos tecidos. Então, de preferência, uma alimentação orgânica. Quando não for possível, não deixe de consumir os alimentos naturais, alimentos in natura, frutas e verduras, mas de preferência buscar os que não são com agrotóxicos, os que são orgânicos. Tentei dar uma pincelada aqui para vocês sobre como seria a alimentação para diminuir o risco de câncer de mama. Para quem já está em tratamento de câncer de mama, as orientações são um pouco diferentes, tá? Existe o foco em outras questões que eu posso fazer também em outro vídeo, para poder evitar os sintomas, manejar os sintomas da quimio, radioterapia. Não esqueça que um bom nutricionista, seja em qual seja a ocasião, se você está com câncer, não está com câncer, para prevenção ou não, é interessante para te acompanhar, para te dizer o que comer, não só o que comer, mas o porquê você está comendo, como você está comendo, toda a complexidade do ato de comer. Então, uma boa nutricionista comportamental pode te orientar muito bem em relação a isso. Porque além do que você está comendo, que a nutricionista consegue te dizer qualidade e dizer quantidade direitinho, o que você deve comer, mas existem muitas questões de alimentação que também mexem com a saúde no geral. E lembre-se que a saúde é algo complexo, tanto a saúde para prevenir inflamação, como para prevenir câncer de mama. Existem vários fatores relacionados. Então, a alimentação é um fator importante, mas não é só o que comer, mas toda a complexidade que está por trás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Não deixe você, mulher, principalmente na faixa dos 40 anos, não deixe de se cuidar. Tenha um acompanhamento médico, não tenha medo do câncer de mama, porque se você tiver um acompanhamento direitinho, se você tiver um tratamento geral, no tempo certo, principalmente, é muito provável que você consiga vencer essa batalha. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de me seguir aqui e também nas outras redes sociais, e se quiser pode comentar a sugestão do próximo tema.